E continuando a palavra que eu vou deixar para a nossa meditação está em Isaías, no seu capítulo 37, e o verso 13, que fala assim: E orou Ezequiel ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins, tu és Deus, tu somente é Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste céu e terra. Inclina os teus ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê as palavras que Senaqueribe, a qual lhe mandou para afrontar o Deus vivo. Amém? É uma palavra de vitória, é uma palavra de livramento. Aqui está contando a história do rei Ezequias. O rei Ezequias começou a reinar com 25 anos de idade sobre Israel. E a Bíblia fala que ele andou no caminho dos teus antepassados. E ele temeu em servir ao Senhor. Ele botou no seu coração em andar no caminho do Senhor. E ele honrou o Senhor. A Bíblia fala que ele convocou Israel a adorar o Deus vivo, verdadeiro. Um povo que não estava mais comemorando a Páscoa, estava se voltando para a idolatria. A Ezequiel fez uma convocação para o povo voltar ao templo, a voltar a agradecer a Deus na celebração da Páscoa, para agradecer os feitos que Deus tinha feito por eles lá atrás, que eles foram escravos no Egito, a geração de Israel. Então, a comemoração da Páscoa era um meio de agradecer a Deus que eles foram escravos, mas agora era um povo livre. Todo mundo sabe da história que o povo de Israel ficou no Egito escravo e Deus usou Moisés, fez uma grande libertação e deu a liberdade assim o povo de israelita. Então, a comemoração da Páscoa, sempre quando eles comemoravam a Páscoa, era um modo deles agradecer a Deus, lembrando do que eles eram e o que eles estavam sendo, pelo benefício que Deus tinha feito por eles. Mas o povo estava esquecendo disso, estava deixando esse costume para trás. Aí esse rei, ele convocou, ele fez uma renovação, convocando o povo a adorar a Deus, amém? Que a Bíblia fala que o nosso Deus, ele é digno de ser adorado, exaltado e glorificado. E Deus nos fez para o adorar, para o glorificar, né? Para ficar sempre se achegando perto de Deus através da adoração. Aí ele fez essa obra tão bonita ali, Israel, e ele recebeu uma ameaça do rei da Síria, Sanaqueribe, que ia entrar em Israel e ia destruir aquele reino, queria reinar ali, queria lutar contra Ezequiel. E Ezequiel foi surpreendido com essa notícia. E esse rei, Sanaqueribe, o rei da Síria, ele usava uma estratégia, ele mandava uma carta, mandava um mensageiro para avisar Ezequiel o que ele ia fazer ali dentro. Então, muitas das vezes, esse rei ele queria ganhar a guerra até mesmo sem lutar, só com o psicológico. Ele ia abalando o psicológico daquele povo. Ele mandava uma ameaça, falando tudo que ele tinha feito aos outros reinos, como ele era vencedor e tinha um exército de 185 mil homens. Então, ele estava mostrando que ele estava o quê? Tudo mostrava ser favorável, que ele seria um vencedor. Então, ele vinha destruindo todos os reinos que estavam ao redor ali de Jerusalém, ele saía vencedor. Então, ele falava para Ezequiel assim, a mesma coisa vai ser contigo, não vai ser diferente. Mas só que Ezequiel, ele tinha uma aliança com Deus, ele tinha uma fé no Deus vivo, verdadeiro, Deus que abriu o mar, Deus que fez grandes sinais de maravilha. Então ele confiava nesse Deus que, por maior que seja o inimigo, por maior que seria o exército que vinha contra ele não ia pelejar, quem ia pelejar por ele era Deus. Então ninguém vence Deus, Deus é vencedor em tudo. E quando nós confiamos nele, é ele que peleja nossas pelejas. Mas esse rei, ele queria o quê? Abater a fé de Ezequiel, ele queria enfraquecer, ele queria fazer ele ficar com medo. Muitas são as circunstâncias que querem nos trazer medo, pavor, mexer com o nosso psicológico, abater, porque se nós perdemos a fé, aí sim nós podemos dizer que somos fracassados, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, a Bíblia fala que é a fé que nos faz ver e viver o impossível. Mas aquele homem creu. Aí ele pega aquela carta, aquelas ameaças e ele leva para o templo. Foi para a casa de Deus buscar o Senhor, porque quem busca, acha, e quem pede, recebe. Ele foi lá pedir socorro a Deus. Você tem uma causa, necessidade? Não esqueça, apresenta para Deus, pede ele socorro, porque ele virá. Ele é o socorro bem presente na angústia. E ele apresentou. Quando ele apresentou aquela carta a Deus, Deus usou um profeta lá no templo e falou para ele que era para ele ficar tranquilo, sossegado, porque aquele rei
não ia entrar naquela terra e que ele ia ser vencedor. Você crê que nesse dia também a vitória é tua? Que a tua casa, a tua vida está sendo guardada pelo Senhor? E o Senhor falou, ele não vai botar nem o pé aqui, não vai ter guerra, não vai ter luta, porque o Senhor, vou amparar esta cidade por amor de uma aliança que eu tenho a Davi. E eu quero te dizer também neste dia que a nossa vida, a nossa casa está sendo protegida pela aliança. Hoje, não mais a aliança de Deus com Davi, mas a aliança de Deus com seu filho Jesus, a qual enviou, a qual morreu e ressuscitou para nos garantir a vitória. E a minha vida e a tua vida, a nossa casa está sendo amparada por esse Deus todo-poderoso. E Ezequias descansou, Ezequias confiou na palavra de Deus. Quando fala descansar, confiar, ele ia ficar de braços cruzados, não. Ele já entregou na mão de Deus, ele continuou crendo, acreditando que Deus ia entrar com grande providência. A palavra de Deus fala que quando foi um dia à meia-noite, aquele exército ali cercando, ameaçando, mas um dia à meia-noite o Senhor enviou um anjo, e um anjo só matou 185 mil homens do exército do rei da Síria, e ele voltou para sua terra envergonhado. Ele escapou, Deus deixou ele de pé para ele ver. E ele voltou envergonhado para sua terra correndo, e o exército dele ficou ali derrotado pela presença de Deus, pelo poder de Deus. Deus enviou um anjo e acabou com tudo. E ele não entrou, como Deus falou, naquela cidade. E Ezequias saiu vencedor. E ele foi envergonhado. A Bíblia fala que lá na sua terra, ele morreu lá na sua terra, né? Então, o que nós vemos aqui? Que é Deus que peleja nossas pelejas. Ezequias confiou em Deus, foi honrado, e a Bíblia fala que muitos outros reinos, quando viu a vitória dele, uniu a Ezequias e trouxe presente para ele. Então nós entendemos que depois de uma grande luta, peleja, dificuldade, tem vitória, tem presente, tem graça, tem livramento e tem a bênção de Deus. Quando a gente confia em Deus, faz dele o nosso escudo forte, amém? Hoje são muitas as lutas, as guerras, hoje em dia não é mais, né? A guerra agora muitas das vezes é na mente, né? Aquelas vozes, o inimigo muitas das vezes quer lançar vozes, né, para enfraquecer a nossa fé, dizendo que nós não vamos conseguir, que nós não é nada, como é que está a situação. Não ouve essas vozes, ouve a voz de Deus. Ezequias estava sendo ameaçado com umas vozes negativas. Quem é o teu Deus para te livrar? Quero ver você se escapar da minha mão. Porque olha o que eu fiz nos outros lugares. Mas Ezequias foi para a casa de Deus, orou. Aí ele ouviu a voz de Deus, a voz positiva. Nessa peleja você não vai pelejar, eu vou pelejar com você. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Qual dessas vozes você está ouvindo? A voz de Deus ou a voz negativa? Vamos dizer, a voz positiva ou a voz negativa? Ouve a voz de Deus, que é positiva, que te garante a vitória. Muitas das vezes pode falar, você não vai conseguir, não vai ter mudança. Como que vai ficar? Quem manda na nossa vida e quem dá a última palavra é Deus. E para Deus nada é impossível. Tudo é possível que quer. Um Deus que abre porta, um Deus que cura, um Deus que dá casa própria, sim. É um Deus que realiza sonho, porque Ele tem o poder nas mãos. Então não se desespere diante dessa situação. Colocando na mão de Deus, confia, porque tu vai ver o grande livramento, a grande bênção de Deus, porque o Deus que pelejou por esse homem também peleja por você. Amém? Então adore, busque, glorifique e confia, porque Deus já está se levantando ao nosso favor e tem vitória aí. Amém? Se você crê, diga amém. E que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, vamos orar? Senhor Deus e Pai, somos gratos a Ti por essa palavra de vitória, de livramento. Nesse dia de consagração, consagramos nossa vida a Ti e colocamos diante de Ti, Senhor, nossas causas, como esse homem colocou. Ele colocou, meu Deus, que ele estava sendo ameaçado, Senhor, estava sendo afrontado. Parecia impossível ele ganhar essa guerra, mas ele confiou em Ti, colocou nas Tuas mãos e ele teve vitória. Pai, cada um tem uma causa, eu não sei, mas Tu sabe. E seja a causa que for que está indo para Tuas mãos, Senhor, entra com peleja, entra, Senhor, ajuda, abre as portas, cura, liberta, salva, prospera, abençoa o trabalho, abençoa a vida espiritual, material, em todas as áreas sentimental. Que o Senhor entra aí, Pai, nessa peleja e concede a vitória, como o Senhor concedeu a Ezequias, como essa cidade foi amparada, assim seja a nossa vida amparada por Ti, guardada, protegida e agraciada. Pois nós passamos a nossa vida, a nossa casa, sonho, projeto, tudo para a palma das Tuas mãos, crendo na bênção e crendo na vitória, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus, amém.